E o título dessa vez eu coloquei como Alicerce, Construtores e Santuário, que é basicamente o que está sendo dito aqui. Então vamos ler 1 Coríntios, do 10 ao 17, e logo após eu faço uma breve oração. Diz assim a palavra do nosso amado Deus: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oremos. Senhor amado Deus, aqui estamos nós, santuário teu, povo teu, remidos pelo sangue de Cristo, nos reunindo para estudar a tua palavra santa. E eu quero te rogar por tua presença e companhia durante esse momento, pois eu sei que por mais que eu tenha me dedicado a estudar esses versos, eu sou totalmente dependente de ti. Então eu te peço que, apesar de mim, tu fales ao nosso coração. Nos enche do teu conhecimento, nos enche da tua graça, do teu poder, do teu Santo Espírito. Aviva-nos para vivermos conforme o Evangelho, a qual nós nos reunimos e estamos estudando diariamente, a cada domingo, semanalmente aqui. Então, se conosco, Senhor, e nos ajuda a entender as verdades que o apóstolo Paulo, guiado pelo teu Santo Espírito, ensinou aos irmãos de Corinto e que ensina a nós também. Ser conosco durante esse culto é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, lembrando os detalhes, culturais, como eu disse aqui antes de iniciar o sermão, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta durante a terceira viagem missionária dele, certo? Quando a gente tenta botar alguma data, a gente coloca geralmente entre o ano 54 e 55. A gente vê mais ou menos essa data porque na segunda viagem missionária é onde ele chega aos Coríntios. E lá, em Atos 18, é citado um procônsul chamado Gálio, E pela pesquisa arqueológica e histórica, a gente percebe que ele ficou lá em Corinto no ano 51 a 52, ok? Então, pelos cálculos, pela lógica, seria mais ou menos por volta aí, cerca do ano 54, 55, que essa carta foi escrita, muito provavelmente de Éfeso, que era um centro que os apóstolos usavam bastante para redigir as suas cartas. O apóstolo João também escreveu de Éfeso, Éfeso ficava mais ou menos aqui, tinha um pequeno golfo, Filipenses logo acima e logo abaixo nós temos a própria Corinto, certo? Que era uma cidade romana muito importante por conta de ser um centro comercial muito forte, já que ele ficava entre dois lados do mar, Então as embarcações poderiam chegar e serem transportadas para o outro lado. E essa riqueza comercial acabou gerando uma cultura elevada e uma espiritualidade também, só que isso mesclado com imoralidade, típico do paganismo, típico de grandes cidades, que a gente que mora em Fortaleza entendemos bem como essa cultura, que tem muito acesso a conhecimento, a muitos saberes, a muitos recursos, mas também cresce junto com isso a imoralidade, e era bem presente. Uma das marcas da imoralidade eram os templos que existiam ali. Existiam basicamente dois grandes templos. Um era dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor, dessa sexualidade, dessa imoralidade. E também tinha o deus Apolo, que apresentava justamente essa questão da cultura, da escultura humana, da música, da retórica, certo? Então isso eram valores bem elevados na cidade dos Coríntios. E Paulo, então, ele chegou nessa cidade, pregou nas sinagogas,
né? Depois foi expulso dali porque os judeus não quiseram ouvi-lo. Pregou aos gentios, houve gente se convertendo, pessoas da sinagoga também se converteram, pessoas importantes das sinagogas, líderes de sinagogas se converteram, como Crispo, como Sóstenes, que são citados aqui na carta, né? Em Romanos, no capítulo 16, também vai citar Gaio também, que era um judeu dessa cidade que se converteu, que é citado em Atos 18. Esses homens importantes se convertem, a confusão se instaura entre os judeus. Paulo é levado diante desse prônconsul, o Gálio, e ele diz o que tem a ver com isso, vocês que se virem, basicamente, né? E aí o coitado do Sóstenes até apanha e Paulo tem que sair correndo ali de Corinto, certo? Mas uma igreja permaneceu lá, apesar de toda essa confusão. E eles tinham alguns problemas. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né, já tinha se comunicado com eles anteriormente, e agora está escrevendo com maior propriedade. É uma das cartas mais longas do apóstolo Paulo, então ele realmente se senta ali em Éfeso, né, para se dedicar a escrever essa carta com muita qualidade, muita riqueza para nós, para ensinar os coríntios sobre conduta e doutrina na igreja de Cristo. Porque eles estavam tendo vários problemas de divisões sobre a sexualidade, idolatria, sobre o culto e sobre a doutrina da ressurreição. Então Paulo escreve a essas igrejas presentes em Corinto, já que havia várias casas que cediam locais para os cultos, né? Então havia várias igrejas, por assim dizer. Então ele escreve para esses irmãos, ok? E nós estamos aqui dentro desse primeiro ponto, que trata a respeito da desunião da igreja, que vai até o final do capítulo 4. E é onde nós estamos meditando, onde ele vai mostrar a sabedoria de Deus sendo maior que a sabedoria do homem. E o primeiro ponto aqui, de onde a gente está entrando a respeito da responsabilidade daqueles que ensinam, né? Quando ele está se voltando sobre a questão da liderança, aí você vai lembrar da divisão aqui presente entre os coríntios, que uns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, e outros existiam os mais espirituais ainda, né, dizendo, a gente segue nenhum líder, a gente segue o próprio Cristo. E isso gerava divisões e confusões entre eles. Então, o apóstolo começa a nos ensinar sobre qual é o papel de cada líder ali. No capítulo 3, ele vai dizer, no verso 7, melhor, do verso 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mostrando o quê? Todos os líderes são ferramentas de Deus para a edificação do povo. Não existe essa questão de querer comparar, não é? Aqui, na nossa igreja, nós temos 3 pregadores. Eu estou pregando, o irmão Lázaro também, o irmão Tiago. E não cabe a nós ficarmos comparando, não, porque o irmão Lázaro é o mais hospitaleiro, que prega, eu gosto do jeito dele falar, né? Ou então o irmão Tiago ali trouxe Filipenses, uma carta maravilhosa, até botar o nome da nossa igreja baseado nessa carta. Ou então não, o pastor Carlinhos fez seminário, se garante aqui na teologia, e aí eu gosto mais dele. Não é essa a nossa perspectiva. Nossa perspectiva é o quê? Deus está nos abençoando através dos irmãos que Ele nos deu. E nós devemos então entender que os líderes, aqui no caso os pregadores, né, são bênção de Deus para todos nós. Ele vai dizer no verso 7 e 8, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então é esse o discurso do apóstolo Paulo, tirando a perspectiva da retórica e da comparação típica da cultura dos coríntios, né, que queriam ver quem tinha a melhor retórica, ou a melhor posição social, ou de melhor nascimento, né, ou mais poderoso, que era assim que eles se mediam, qual era a importância entre eles. Por isso que o apóstolo Paulo anteriormente vai falar, né, que não foram muito sábios de vocês que foram chamados para a conversão. Entre vós não tem muitos que são de nobre nascimento, nem que são muito poderosos. Ou seja, não tem aquele grande comerciante. Não é eles que estão em grande evidência na igreja. Tem deles? Tem irmãos assim que se converteram, mas não são a grande maioria. Pois são os grandes pensadores, os que estudaram a retórica, não são a maioria que está presente na igreja. Nem aqueles que são de nobre nascimento. Mas pessoas simples. E ele diz que Deus fez isso para que, por meio da loucura de Deus, o homem percebesse que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, né? E é assim que Deus faz. E assim ele começa a corrigir a visão a respeito da liderança. E a visão a respeito de nós mesmos, de nós como um edifício de Deus. Certo?
Nessa primeira sessão, que a gente viu no domingo passado, a gente viu a figura de uma lavoura, né? Paulo plantou, a Paulo regou, então a gente está brincando com essa imagem. Mas aqui ele começa a trazer uma outra figura para nós, que é a do edifício. E o primeiro ponto aqui dessa noite, então, entrando no texto que a gente vai meditar, é que Cristo é o nosso alicerce, certo? O alicerce é justamente aquele fundamento sólido, né? Seguro, onde a gente pode construir, então, um edifício com garantia que ele não vai desabar. Então, sem o alicerce, a casa, o edifício, a construção que seja feita, vai por água abaixo, né? Quando dá um terremoto, ou dá uma chuva forte, ou vem um alagamento, então a casa vai abaixo, porque o fundamento dela não é muito forte. É um problema muito comum aqui no Brasil. De vez em quando a gente vê as tristes notícias, né? De casas que foram construídas ali, geralmente na encosta de alguma serra, de algum monte, né? Principalmente ali no Rio. Então, quando chuva forte vem, você vê aquelas imagens terríveis, né? Alagamento, as casas caindo. Até serviço comunitário há pouco tempo estava sendo feito para uma dessas comunidades por conta das chuvas que tinha dado e tinha gerado esse tipo de confusão. Então, primeiro ponto, nosso fundamento, aquilo que nos deixa em pé, o edifício fixo, é o próprio Cristo. Veja o que ele diz a partir do verso 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então veja, de acordo com a missão que Deus conferiu ao apóstolo Paulo, essa graça que foi concedida a ele, esse dom dele como um apóstolo, como um missionário, ele trouxe o fundamento de uma forma sábia, né? Como construtor habilidoso, buscando trazer realmente essa edificação. Eu vou dar uma pequena pausa aqui. Amém. Vamos então voltar agora, né? Tendo mais paz. E voltando aqui, certo? Estou em 1 Coríntios, lembra, né? Capítulo 3. Estamos vendo sobre a questão da liderança. E agora nós estamos vendo Paulo usando a figura do edifício, do santuário, né? De construção, para nos ensinar a respeito de como a igreja ela é balizada, como é que ela é trabalhada, ok? Então estamos no verso 10, que diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Então o apóstolo Paulo ele foi chamado para ser este servo de Deus que traria esse fundamento de uma forma sábia, de uma forma guiada por Deus. E depois ele diz: e outro edifica sobre ele. Então o que o apóstolo Paulo está nos mostrando? Que na dinâmica da construção da igreja, da edificação da igreja, nós temos esses papéis. Alguns trazem um fundamento, aquilo que é básico, basilar, fundamental, né? Por isso que é fundamento o nome, para que outro possa edificar. Então a igreja ela nunca vai ser edificada com o trabalho de uma só pessoa, né? Mas todos nós dependemos de um dos outros. Por isso que ele diz que nós somos cooperadores. E quem dá o crescimento, no fim das contas, é o próprio Deus. Foi o que a gente estava meditando nos versos passados e no domingo passado foi o que nós vimos. E ele então chama a nossa atenção para um cuidado que a gente tem que ter. Porém, cada um veja como edifica. Então, Paulo está ciente do seu trabalho como sábio construtor que traz os fundamentos. E agora ele olha para os coríntios e diga: tenham cuidado com a forma como está sendo edificado. Isso aqui é muito importante, porque muitos declaram crer em Deus, crer no Evangelho, mas quando você vai ver como a igreja está ali construída, é uma coisa assim que dá dó, né? Nós ficamos entristecidos, porque muitas vezes não se tem o cuidado devido. E aqui o apóstolo Paulo desde o começo está dizendo: porém cada um veja como edifica. Por quê? Porque os coríntios estavam tendo problema de visões, lembram? Não é? No começo de Coríntios, veja só como é que ele vai falar para esse povo. Vamos lá no capítulo 1. Paulo, verso 1, né? 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, lembra? Aquele da sinagoga, né? Que apanhou, em Atos 17, 18. A igreja de Deus que está em Corinto. Pergunta:
esses em Corinto que professam que Jesus é o Senhor, são igrejas de Deus? São, né? Isso aqui é bem importante, porque quando a gente chegar lá na frente a gente vai ficar escandalizado. Como é que pode uma igreja permitir um absurdo desse? Mas aqui está dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja só, são igrejas, são crentes, mas que estão vivendo em grandes confusões. Por quê? Aquilo que ele estava edificando não era a sabedoria vinda de Deus, não era aquilo que era bíblico, falando na nosso linguajar, né? Mas era segundo a sabedoria de homens. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo, e por isso ele chama essa atenção. Porém, cada um veja como edifica. Por quê? Porque, verso 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso é fundamental. Se o nosso fundamento não tiver o ensino de Jesus, o próprio Cristo, um Deus que se revelou a nós não podemos mais ser uma igreja que subsiste. Percebe o quão fundamental é isso? Né? E a ideia aqui, irmãos, não é simplesmente, creio em Jesus, mas é aquilo que nos identifica como cristãos mesmos. Como vimos mais cedo na IBD, entender quem é Deus é fundamental para a nossa fé. Entender a doutrina da salvação também é fundamental para a nossa fé. Entender a doutrina das Escrituras, fundamental na nossa fé. Se a gente modifica algumas questões a respeito dessas coisas, nós colocamos a nossa salvação em xeque. Nós colocamos a nossa esperança em xeque. Nós modificamos todo o discurso a respeito daquilo que nos traz a esperança para a nossa salvação. Era o problema que os irmãos em Corinto estavam tendo. Lembra que na IBD eu comentei que lá no capítulo 15 eles vão ter problemas com a doutrina da ressurreição? Tem pessoas lá que acreditavam que não havia ressurreição. Veja o absurdo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Basicamente está dizendo o quê? Volte a corintianizar. Não falei certo, né? Não estou conseguindo falar. Corintianizar. Obrigado, irmão David. Lembra essa expressão que significa, né? Era uma forma de xingar para dizer: olha, vamos fazer coisas perversas aqui, curtição, essas coisas que os mundanos fazem, né? Era o verbo que eles usavam. Vamos agir como os coríntios, de uma forma totalmente devassa. Por quê? Porque a doutrina da ressurreição é um elemento central da nossa fé. E por isso que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é o nosso pressuposto básico, Jesus Cristo. Essa é a nossa âncora, certo? Existem assuntos dentro do estudo da doutrina que nós podemos ter uma certa liberdade, né? Então, por exemplo, as discussões escatológicas. Quando é que a igreja será arrebatada? Vai ser antes do milênio? Vai ser depois? Vai ser no meio da tribulação? Vai ser antes da tribulação? Vai ser depois da tribulação? Mas essas discussões, elas podem ser feitas. O que não pode ser dito é: Cristo não vai voltar. Entende? Ou a igreja não vai ser arrebatada. Essa é a nossa âncora, é o nosso fundamento. Não, Jesus Cristo, ele morreu de verdade mesmo? Sim, de verdade, morreu. Morte morrida, matada, né? Ele ressuscitou em carne e osso. Foi aos céus? Foi aos céus. Voltará para nos buscar? Voltará. Ele disse lá em João 14, né? Estou preparando lugar para vocês. Vou aos céus preparar lugar para vocês e vou vir buscar vocês. Então ele vai nos arrebatar. Então isso é a nossa âncora. Essas outras discussões nós vamos ver qual é a mais sensata, de acordo com o que a gente consegue perceber na Bíblia. E os irmãos vão ter suas discordâncias naturais, né? Por isso que há diferentes denominações. Mas não é em questão de um núcleo central. Agora, quando eu modifico o núcleo central da nossa fé, quando eu trago um outro fundamento que não é Jesus Cristo, mas a cultura, a ciência, os gostos pessoais, isso faz com que o edifício não seja um edifício de Deus, mas um edifício que está em um fundamento que não tem uma segurança real. Perigoso. Bater a tempestade, cai por água abaixo, como a gente estava falando agora há pouco, dos problemas que a gente tem daquelas pessoas que acabam construindo as casas nos morros, né? Aqui no Brasil.
vai acontecer isso, infelizmente. Por quê? Porque o fundamento não é seguro. Então há muitas seitas que se dizem cristãs que fazem isso. Constrói toda a sua doutrina, todo o seu entendimento a respeito de quem é Deus, de quem é a igreja, sobre outros fundamentos que não é Jesus Cristo. Então, eles traduzem a Bíblia de uma forma equivocada para poder asseverar as doutrinas que eles querem crer. Ou então, eles pegam outros livros e colocam em pé em igualdade com as Escrituras, como os mormons fazem. Ou então, pegam um dado profeta, um dado professor, um dado teólogo, e toma aquilo como a convicção máxima e correta a respeito de si. É o problema dos adventistas, por exemplo. E nós temos que ter esse cuidado, porque o fundamento é o próprio Cristo. E nós não podemos modificar isso. E é isso que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção a eles. Olha, vocês estão fundamentados em Cristo, no Evangelho. Quando Paulo escreve aos Gálatas, lembra a primeira carta, né? Que ele escreve, ele vai dizer: ó insensato Gálatas, quem que vos enganou de uma forma tal que vocês largaram o Evangelho, trocaram o Evangelho que eu vos ensinei por outro de uma forma tão rápida? Por quê? Porque os judaizantes estavam ensinando um outro Evangelho para os Gálatas e eles estavam aceitando rapidamente. O apóstolo Paulo, quando teve ciência daquilo, né, ficou assim: como é que pode um negócio desse? Eu ensinei eles o caminho bem direitinho. E aí ele frisa lá: se alguém nos ensinar um Evangelho que seja diferente do que eu vos ensinei, que seja anátema, maldito. Olha só que severo. Ele diz: se ainda assim vier um anjo do céu, um anjo, imagina o serafim, aquele que diz santo, 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 né? Ser estrondoso. Se vier um anjo do céu e ensinar um evangelho diferente do que eu vos ensinei, seja anátema, maldito. Por quê? Porque está destruindo o fundamento. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando também aqui nos Coríntios. Agora já em sua terceira viagem missionária. Para ver como o crente é um bicho complicado, né? Que a gente gosta de falar. Por isso, irmãos, essa é uma verdade tão central e eu estou gastando tanto tempo aqui martelando. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso. Não, temos que ser presos às Escrituras. Não, a gente sabe, só a Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Isso, é isso mesmo. A gente tem que ter cuidado, porque as nossas preferências e o nosso pecado, muitas vezes, ele nos faz querer crescer em certas tendências, em certos gostos e modismos. E às vezes a gente pode ser tentado a deturpar ou adaptar as Escrituras para aquilo que a gente gosta de crer. Entende? E isso é complicado demais. Então a liberdade cristã não está em seguir a sabedoria do mundo, mas se atrelar a esse fundamento que é Jesus Cristo. E chegar diante de Deus e pedir: Senhor, me ensina. Senhor, eu quero entender a Tua palavra. E com sinceridade, estudando a palavra de Deus, deixando de ser transformado por ela. E buscando a ajuda dos irmãos, né? Então, quando alguns irmãos têm dúvidas, eu fico morto de feliz, né? Entram em contato comigo e dizem: pastor, me ajuda nessa passagem, eu fiquei com dúvida. Isso aqui é assim mesmo, é de uma outra forma, não estou conseguindo entender essa questão. E aí eu começo a orientar, né? Isso, irmão, é por aqui, certo? Veja esse outro detalhe, perceba os outros aspectos que a Escritura vai falando. E aí a gente vai aprendendo a doutrina. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Nós nunca podemos modificar o fundamento básico da nossa fé, que é o próprio Cristo. A vinda do Messias é o fundamento da nossa fé. O outro aspecto, então, que o apóstolo Paulo vai entrar aqui, é que os líderes são construtores. Os líderes, eles têm essa função de nos trazer essa edificação desse santuário que somos nós, né, da fé cristã em Deus. Veja só o que diz o apóstolo Paulo a partir do verso 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então ele continua trabalhando essa ideia do edifício, né? Ou do santuário, como ele vai dizer no final. Ele começa a trazer materiais comuns de construção, mais simples, madeira, feno ou palha, e mais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. Lembra principalmente dos templos que eu falei, não foi? Os templos pagãos, como o de Afrodite e de Apolo. Então,
geralmente os gregos, os gentios aqui no caso, né, os construíam em locais elevados, porque a religião era um ponto muito importante para eles, né? Então, nos montes mais altos eles construíam esses templos, ok? Então ele está trabalhando com essa ideia e também com a ideia do Antigo Testamento, o próprio templo de Salomão, que era banhado a ouro, né? Muitas partes ali, decorado, extremamente belo. E qual é a imagem aqui? É fazer algo que é resistente contra o fogo. Tem a ideia de preciosidade, e a gente consegue ver então um certo degradê, por assim dizer, né? A gente tem o ouro, aí vai decaindo, né? Prata, pedras preciosas, entra na madeira, no feno, na palha. Mas no verso 13, ele vai falar a respeito do fogo, que prova. A ideia é o quê? Esse fogo vai testar. Rapaz, esse negócio tá firme mesmo, né? Quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, permanece firme ou se desmorona diante dessas questões. Então é isso que ele está falando. Os líderes, eles vão ter essa função de ser esses construtores, de trazer essas balizas, esses ensinos, e eles devem prestar atenção se estão construindo no fundamento certo e se estão fazendo as coisas de uma forma preciosa, cuidadosa, de alta qualidade. Por quê? Porque a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. E aqui nós temos uma declaração escatológica, né? O dia geralmente se refere ao plano de Deus de julgamento de todas as coisas. Então a ideia é o quê? Deus vai avaliar as nossas obras. Deus vai avaliar como nós temos construído esse santuário de Deus que somos nós. Como temos nos empenhado em prol de viver o Evangelho neste mundo, para a glória do nome dele. E esse fogo, então, simboliza isso, o teste da obra de cada um de nós. Claro, aqui ele está falando num aspecto mais específico dos líderes, por conta do contexto anterior, do capítulo 3, né? Ele está falando dele, de Apolo e de outros, né? Eu plantei, Apolo regou, então está dentro desse discurso. Mas perceba aqui que ele expande um pouco para uma questão mais universal. Cada um de nós, como contribuintes nessa construção desse santuário de Deus que somos nós, né? A edificação da igreja. E ele fala que chegará um dia em que a obra vai ser manifesta, em que demonstrará como foi que nós vivemos, como foi que nós construímos, e vai ter esse teste de fogo que vai testar se realmente nós vivemos de uma forma preciosa diante de Deus ou não. Essa aqui é uma informação muito importante dentro de dois aspectos, né? Um aspecto mais doutrinário a respeito da escatologia, onde a gente percebe que nós vamos ter um encontro com o Senhor para que Ele avalie como nós vivemos aqui, certo? E isso vai redundar em bênçãos ou em algum tipo de punição que a gente vai ver nos próximos versos. Então existe isso, alguns teólogos vão chamar isso do bema, né? Que é o momento em que a igreja se encontra com Cristo, e aí vai ter então a borda dos cordeiros e também o bema durante esse momento, esse grande momento de alegria e comunhão, mas também da avaliação da nossa vida diante do próprio Cristo. E também no aspecto mais prático, que nos ajuda a entender como é que nós vivemos o hoje à luz da verdade de Deus. Muitas vezes nós ficamos muito impressionados com a escatologia dentro de uma perspectiva errada, certo? Qual é a perspectiva errada? Eu quero saber quando o anticristo vem, de qual nação vem, como é que vai ser a marca da besta, como é que vai ser todos esses eventos e tudo mais e tal. Aquele cara assim, né, que se empolga demais com essas coisas. E tudo bem, você se empolgar ou ter uma certa criatividade, mas nós temos que ter o cuidado para entender que a escatologia não é isso. O papel principal da escatologia é trabalhar a nossa esperança para a vida diária. É sabendo qual é o nosso destino, o que nos aguarda, os planos de Deus que Ele quis revelar para nós, entender como é que nós vamos viver hoje. E aqui, qual é o benefício que a escatologia nos traz? Como nós temos vivido a nossa vida diante de Deus? Qual o propósito de Deus nos deixar aqui? Veja como isso vai se conectar muito forte quando a gente chegar no capítulo 5, onde vai ser tratado a respeito do rapaz que estava dormindo com a mulher do seu próprio pai. Veja só que ele vai dizer, 5 verso 1. Geralmente se ouve
que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então veja, esses irmãos estavam cometendo um erro terrível, deixando um imoral no meio da igreja e achando isso bonito. Veja como a gente ama, a gente tolera esse irmão que quer viver nesse pecado dessa forma. Totalmente diferente aqui, né? Veja, cuidado com o que você está construindo. Entende? Então a forma como a gente vive hoje deve refletir essa perspectiva. O que nós queremos entregar para Deus? É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira feno ou palha. Por isso a punição para esse jovem aqui, no capítulo 5, vai ser tão severa, né? Não queria dar spoilers da próxima pregação, mas pelo bem da edificação vou dar. Vamos lá no verso 3. 5:3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Veja que ele está dando bastante ênfase, né? Está sendo bem severo. Verso 5, entregue a Satanás, continuando, para a destruição da carne, para a morte, né? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pensa aqui na figura da construção, né? Esse jovem, que talvez seja um cristão de fato, porque ele está falando para que ele seja salvo, né, no dia do Senhor Jesus, está vivendo nesse pecado, não quer se arrepender, quer viver dessa forma. O que o apóstolo Paulo está vendo? Ele não está entendendo o propósito dele estar aqui. É melhor ele partir e estar logo com Cristo do que estar fazendo essa infâmia. Então oremos pela força do poder do Senhor Jesus, entregamos ele a Satanás, para que vê-se ele apanhando, tendo um câncer terminal, né, sendo atropelado, morrendo, partindo. Quem sabe agora ele encontre a real paz, que não vai estar nas coisas aqui da terra. Então percebe como isso nos desperta para o cuidado real que a gente deve ter com a nossa vida. É assim que a escatologia quer trabalhar no nosso coração. É esperança. O que a gente espera? E como é que a gente vive hoje à luz do que esperamos? Isso é muito difícil para a nossa cultura, que cada vez mais incentiva aquilo que é emocional e imediato, né? Nós queremos as coisas para ontem. Mas a palavra nos ensina que devemos ter a esperança na glória de Deus. É o que ele vai dizer no verso 14. Voltando lá, capítulo 3, verso 14 e 15. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Veja só, né? A ideia do galardão que nos incentiva a se dedicar a ser santos assim como ele é santo. Receberá recompensa. Amém? Vamos nos esforçar em construir, edificar a igreja com ouro, com prata, com pedras preciosas. Se, porém, a obra de alguém se queimar, verso 15, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que é através do fogo. Então a ideia é numa casa, onde colocaram fogo nessa casa, e aí alguém entrou e resgatou. A pessoa saiu chamuscada, né? Mas saiu com vida, graças ao bom Deus, né? Está viva ali. Mas perceba que tudo que ela fez aqui não valeu de nada. Isso aqui é muito importante para a gente entender que Deus ele não nos salvou para que a gente viva de qualquer forma, né? Largados, sem propósito. Isso aqui é também interessante para trabalhar a nossa escatologia, como eu estava dizendo. Pense um pouco. Se o melhor que a gente pode ter na vida é estar com Cristo, por que ele não nos levou ainda, né? Claro, vai dizer que Deus está com paciência, suportando os vasos da ira para a manifestação dos eleitos. Então tem mais irmãos que vão se converter ainda a Deus. Tá, mas por que eu e você não foi lavado logo, né? Eu entendo que os outros vão se manifestar, mas por que a gente já não está logo com Cristo? Se Ele é o que há de melhor. Eu sei que há muitas coisas boas aqui na Terra. As viagens são boas, né? Quando a gente faz, é tão bom, né? Ir na praia, ir nos montes, né? Por aí. Ou então o relacionamento do casamento é tão belo, quando a gente vive os princípios da Bíblia. É maravilhoso ser casado. Casei há pouco tempo, né? Para mim é uma grande bênção. Nossa, porque eu não casei antes, né? A frase que a gente sempre fala. Maravilhoso.
ou a criação dos filhos, ter aquele contato com as crianças, ou as comidas que a gente pode comer, tudo isso é maravilhoso, mas nada se compara com o próprio Cristo. Isso é óbvio, nós somos cristãos, nós entendemos isso. Então por que nós ainda não estamos lá? Deus está nos chamando para construir. E se a gente não constrói de uma forma correta, de uma forma preciosa, qual é o melhor? É sermos levados logo. Entendeu? Por conta da oração do apóstolo Paulo por aquele jovem, no capítulo 5 que eu estava lendo, né? Entende? Porque se a gente constrói com madeira, feno e palha, quando vier o grande dia, vai sobrar nada, né? Então perceba como a gente vive o dia de hoje, nessa esperança do futuro, impacta o nosso modo de viver. Por que você deve ser honesto? Por que você deve ser dedicado? Por que você deve aprender a descansar em Deus? Por que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus em todos os aspectos que o nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinar do capítulo 5 ao 7, que é o Sermão do Monte? Por conta da nossa esperança, por conta de chegarmos diante de Deus e mostrarmos que nós trabalhamos buscando oferecer a Ele aquilo que era bom, aquilo que é de direito, ouro, prata, pedras preciosas. Mas se nós vivemos de uma forma largada e sem compromisso com a fé que Ele nos conferiu, tudo que nós vamos ter é dano. Seremos salvos, porque nós somos salvos pela graça, lembra? Não é pelas obras. Paulo que ele não mexe na doutrina da salvação de forma nenhuma, né? Se nem com um jovem rapaz que ele mandou entregar a Satanás para ser morto, ele mexeu na doutrina da salvação, aqui também ele não mexeu. Mas, como a gente está vivendo hoje? É isso que a gente quer, chegar diante de Deus chamuscado, né? Sofrendo dano, envergonhado diante do Senhor? Ou como é que a gente quer receber o nosso Senhor? É buscando dar a Ele o nosso melhor louvor, recebendo uma certa recompensa pela misericórdia de Deus. Lembra que não é méritos, tá? Mas Deus, Ele se alegra em nos presentear, né? Que é essa recompensa, pastor? Não sei. Só sei que é uma surpresa e que vem de Deus. Se vem de Deus é bom, né? Veja então como o apóstolo Paulo está trabalhando com o nosso imaginário e a nossa expectativa aqui. Cuidado que a gente deve ter na construção da igreja de Deus, na edificação dos irmãos, em viver o evangelho de forma prática. É isso que ele quer trazer essa expectativa para nós. Isso que é muito importante. Porque Deus permite que você fique aqui ainda. É porque Ele quer te usar para edificar a igreja sobre o fundamento que é Cristo. Então todos nós temos importância para Deus e participamos desse grande plano de Deus. De fato, Deus não precisa de nós, ok? Somos dispensáveis. Se Ele quiser, Ele faz das pedras pregadores melhor do que qualquer um aqui, né? Pessoas mais dedicadas que nós. Mas Ele quis lhe escolher. Se Ele lhe escolheu e lhe colocou aqui, é porque tem uma razão por trás. Deus é sábio, todo-poderoso. Lhe conhece, me conhece, sabe as nossas limitações. Mas ainda assim, lhe escolheu. Isso aqui é muito importante, porque nós podemos nos acomodar muito fácil. Ou pensarmos, eu sou dispensável para Deus. E, no certo modo, está certo. Mas, se Deus lhe colocou aqui, é porque tem propósito. E, portanto, nós devemos nos esforçar para nos unir e edificar a igreja de Deus para o louvor e glória do seu santo nome. É por isso que Ele ainda nos deixa aqui na terra. Entende? Porque se não for para viver o evangelho, conforme Ele nos ensinou, é melhor a gente pedir que Ele nos leve, né? Lembro de uma história um pouco cômica, mas triste, de casais que estavam tendo problemas no relacionamento, queriam se divorciar. E aí o homem foi se aconselhar com o pastor, dizendo: pastor, para mim não dá mais, eu quero que o senhor ore para a gente se divorciar. Não dá mais, pastor, eu entendo o evangelho e tudo mais, eu aceito, eu reconheço Jesus Cristo, mas eu não consigo. Eu desisto, pastor. Não, ore aí, eu vou me embora. Né? E aí o pastor pegou na mão desse senhor e começou a orar, né? Senhor, eu quero te rogar por tua intervenção divina, que o Senhor venha com sua mão e destrua o meu irmão, que quando ele sair dessa porta, um ônibus o atropele e leve ele embora e destrua a vida dele. Aí o irmão ficou assim: como assim, pastor? Calma aí, pastor, que pensei que o senhor ia orar para a minha vida. Ele falou: sim, eu quero o seu bem, meu irmão. Por isso que não é condizente você viver em desacordo com as Escrituras. Então é melhor que você morra e já vá de encontro com Deus, do que fazer uma coisa tão terrível como essa, que é o divórcio. É pesado, pastor aí, né? Pegou forte. Mas
que de certa forma reflete a verdade para nós. Se a gente não quer viver de acordo com o Evangelho e cremos em Deus, é melhor partirmos, né? Mas se nós estamos aqui permitidos por Deus, vivamos então para construir essas coisas para a glória de Deus, entende? Porque nós queremos adorá-lo, nós somos chamados a isso, nosso coração se modificou para isso. E todos nós temos importância nisso, tá? Não é somente os jovens cheios de energias, né? Os mais velhos também. A ideia é que todos nós juntos trabalhemos para a glória de Deus, dentro dos dons que Ele nos deu, dentro das capacidades que Ele nos deu, para aí sim edificar a igreja. E aí chegamos no nosso terceiro ponto de hoje à noite, é que somos santuário de Deus. Vejamos o verso 16 do capítulo 3 de Coríntios. Diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então veja quão importante obra Deus nos confiou a nós, a edificação da igreja. É interessante quando a gente olha a história da igreja e a gente vê um pouco da história de William Carey, né? Que foi um missionário batista, conhecido como os pais da missão moderna, e onde ele viveu na época em que surgiu a doutrina do hipercalvinismo. O que era o hipercalvinismo? Era uma asseveração errada de uma doutrina correta. Era o que estava conversando com a irmã Janaína e o irmão Mateus lá fora, né? Sobre a ideia dos fariseus, que muitas vezes asseveravam a doutrina correta, mas usavam ela como desculpa para cometer certos pecados por trás. Qual era o problema dos hipercalvinistas? Eles olhavam para a doutrina da eleição. Deus tem os seus eleitos, é verdade? É verdade. É o que vai dizer Efésios, né? E nos elegeu de acordo com sua boa vontade. Pronto, acabou. É correto, Deus é que escolhe aqueles que serão salvos, né? Mas o que eles estavam fazendo mediante essa doutrina? Está dizendo, se é Deus que escolhe, que elege, é Deus que salva, então eu não preciso me preocupar em salvar os perdidos das Américas, os perdidos da África, da Índia, da Ásia. Eu não preciso fazer missões. E aí eles se acomodaram. Por quê? Porque Deus é soberano, todo-poderoso. Estão certos. Doutrinariamente, de fato, Deus não precisa deles. Porém, o que foi que William Carey percebeu? É que Deus não somente elegeu aqueles que seriam salvos, como também elegeu os meios por quem eles seriam salvos. Seria salvo por meio da igreja. Essa é a asseveração do apóstolo Paulo aqui. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Veja como severo, né? Vocês são preciosos demais para Deus, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vocês são preciosos demais para Deus. Vocês não podem viver de qualquer forma. Deus os chamou, os comissionou para levar esse evangelho da paz, para salvar os perdidos, para edificar uns aos outros, para amar o próximo assim como Deus nos amou. É isso o nosso chamado. E se a gente perde isso de vista e acaba a olhar para as coisas da terra, deixando de olhar para a eternidade, nós vamos viver que nem esse jovem do capítulo 5, que está se deitando com a mulher do próprio pai. Que absurdo é esse? É um coração que se entregou aos prazeres das paixões, né? Se afeiçoou com a mulher do pai dele, viu que ela deu brecha, entendia que era errado, mas como é gostoso, eu vou cometer esse pecado. Não! Deus não te chamou para isso. Deus não te salvou para viver dessa forma. Deus nos chamou para edificar o santuário de Deus, que é sagrado. E se alguém ousar destruir, manchar esse santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Vai destruir. Lembra da oração do apóstolo Paulo? Entregue a Satanás para que seja destruída a sua carne. Aí quem sabe a sua alma se salve, né? Então Deus vai destruir. Deus vai botar à prova como nós estamos vivendo. Então percebe como a escatologia trabalha com o nosso dia a dia? A gente pensa que a escatologia é só o futuro, né? São aquelas coisas, o anticristo, o sinal da besta, o 666, o que é? E assim, pastor, como é que vai acontecer? Tem coisas que dá para nós sabermos, tem coisas que dá para nós indagarmos, e tem coisas que Deus não quiser revelar. Que a profecia funciona assim.
É como o pastor Marcos Graconato conta, né? É uma sala escura com poucas luzes abertas, ok? É um quebra-cabeça onde a gente tenta montar as peças, mas a gente não tem um referencial completo, ok? Nós tentamos nos guiar e fazer ali, né? E aí temos posições A, B ou C. Tem uma que eu acho mais sensata, outros vão achar outras mais sensatas e tudo bem. Mas o principal elemento não é somente essas teorias, essas discussões, que até são proveitosas em algum nível, mas principalmente entender como nós devemos viver hoje. E essa perspectiva escatológica aqui a respeito do grande dia em que as nossas obras serão colocadas diante de Deus. Como nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje buscando edificar o nome de Deus, buscando construir esse edifício, esse santuário, em oposição aos santuários pagãos, como de Afrodite, como de Apolo, como eu falei no começo, como das virtudes desse nosso mundo tenebroso, e que coloca a esperança em coisas tão fúteis, né? Coloca no sucesso do dinheiro, no renome, em marcar a história, em fama, em status, em ter um corpo escultural, em desfrutar dos maiores prazeres do mundo. Ou a gente coloca a nossa esperança naquilo que é eterno, um santuário que resiste ao fogo, que resiste à provação e que é aprovado por Deus ao ponto de Deus nos recompensar em algum nível. Por fim, uma última meditação a respeito do futuro, certo? Volta aqui um pouquinho no verso 14, né? Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E a gente falou do galardão, não se sabe o que é, Deus mantém segredo sobre isso. Só sabemos que vem de Deus, e se vem de Deus deve ser bom, né? Que Deus, tem uma coisa que Deus sabe é nos agradar, né? É cuidar de nós. Eu confio nele totalmente para isso. Então é algo maravilhoso que vem da parte de Deus. Mas alguns, em alguma falsa humildade, às vezes pode dizer assim: eu não me importo de receber galardão não. Se eu chegar no céu, para mim já está maravilhoso. E por um lado, realmente, né? É maravilhoso. Cheguei no céu, tendo canto para botar uma rede, eu me deitar, tá tudo certo. Como um bom nordestino, né? A gente ama a rede. E ok. Mas temos que ter cuidado com essa visão. Por quê? Porque Deus quer nos estimular a essa recompensa. E essa recompensa vem de Deus. E se vem de Deus é muito bom. Então vale a pena ser honesto. Lembra que eu falei do jeitinho brasileiro aqui, né? Vez ou outra. Nós temos o jeitinho brasileiro. Nós gostamos de adaptar as coisas, não seguir exatamente aquilo como deve ser feito, de ler alguma entrelinha que nos permite a fazer coisas erradas aqui e ali no benefício próprio. Não, irmãos, nós não devemos ter essa forma malandra de viver. Nós devemos viver com retidão, conforme a gente aprendeu na nossa EBD mais cedo. Com retidão, buscando louvar a Deus, com toda integridade, entendendo que o sacrifício da vida aqui vale muito na eternidade, porque aquilo que é eterno, é da eternidade. Então essa recompensa aqui vale muito a pena buscar, certo? Eu queria lhe estimular a não ser somente esse cristão, só quero ser salvo, ok? Devemos ter essa perspectiva, essa tranquilidade, mas também devemos ser estimulados a viver com uma pureza tal, entendendo que Deus se alegra com isso, ao ponto de nos querer recompensar. E se Deus quer isso, quer provocar esse anseio em nós, então devemos valorizar isso, ok? Isso é muito importante, porque a nossa cultura, como eu disse, é imediatista, né? Então a gente prefere sacrificar a santidade em prol de um prazer imediato. Devemos ter cuidado com isso. Devemos exercitar o fruto da paciência, que é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, entendendo que aquilo que é eterno tem mais valor do que as coisas imediatas e do presente agora. Bom? Amém. Deixa eu chegar então nas nossas aplicações. Primeira aplicação, que nós devemos sair de hoje aqui sabendo, né? A nossa fé se fundamenta em quê? Nossa cosmovisão deve ser desenvolvida com base em Cristo. Como eu disse, a nossa âncora são as verdades centrais e muito claras que a palavra de Deus nos oferece. Há questões que a palavra de Deus traz que são mais complicadas. Por exemplo, os detalhes da escatologia, como eu estava dizendo, né? A confusão aí entre os irmãos e tudo bem. Faz parte do debate, do amadurecimento nosso. Mas existem coisas que nós temos que estar ancorados e desenvolver a nossa cosmovisão nas Escrituras. Que a partir do momento que a gente colocar a ciência em pé em igualdade com as Escrituras, ou acima das Escrituras, ou a nossa cultura, ou a nossa tradição, é porque eu sou batista, e batista é desse jeito e desse jeito. Se não for desse jeito, não é batista, se não for batista, não é bíblico. Calma aí.
né? Há muitas pessoas que se dizem batistas e fizeram absurdos. Já ouvi batistas dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus. Então não é um rótulo que define a nossa santidade. As Escrituras. Não é as nossas tradições, não é a nossa cultura, não é a ciência per si, o conhecimento humano, as Escrituras. A partir dela que a gente busca desenvolver a nossa cosmovisão. E é um trabalho difícil, irmãos, porque a gente se apega às nossas tradições, às nossas culturas, né, os nossos modismos, o nosso jeito, a nossa ciência. A gente se apega a essas coisas. Eu sou um batista e eu digo assim que meu coração é bem batista regular mesmo, bate direitinho, né? Mas eu sei que a cultura batista regular, ela não é a única forma de adorar a Deus. E eu não posso querer pegar ela, empurrar ela, não, nós temos que ser assim. Todo mundo de roupinha social, gravatinha, não estou de gravata, né? Estou em pecado. Gravatinha, coisa assim, porque se não for desse jeito, tá errado. Não, meus irmãos, a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia ensina? Ordem da essência. Está tendo ordem da essência no culto? Então está correto. Está furando esse princípio? Então a gente tem que amadurecer mais. Então, esses são os elementos que a gente tem que ter cuidado em desenvolver uma cosmovisão genuinamente bíblica. Entende? Porque qual é a nossa tendência? Pegar a nossa tradição e botar. Não, a tradição aqui, ó, reflete a Bíblia, ó, perfeitamente e é o único modo possível. E aí a gente pode estar entrando em pecado. Muito perigoso fazer isso. Ou pegar a nossa cultura. Não, a nossa cultura aqui é a mais elevada, porque nós temos grandes sábios, grandes construções e tal. Então a nossa cultura é a cultura bíblica. Não necessariamente. Pode ter bebido muitas escrituras, mas isso não quer dizer que ela é totalmente bíblica, né? Como eu disse, eu amo as obras da Renascença, mas eu fico extremamente triste, porque as estátuas lá são os homens nus. Aí tem lá Davi nu. Como é que pode um absurdo desse? Se Deus desde Gênesis mostrou que o homem não podia ficar nu depois do pecado, né? Deus foi lá, matou o animal, cobriu Adão e Eva. Aí o cabo vai fazer representação de Davi e faz como? Nu. Perfeito, né? Aí botou o homem nu. Eu fico assim indignado. Então, não pode ser a cultura de igualdade com a Bíblia. Não pode ser a ciência também. Por isso que a gente defende uma perspectiva criacionista bem bíblica mesmo, por assim dizer, né? A gente rejeita essas narrativas da evolução e Big Bang, que alguns outros cristãos tentam até empurrar. Mas eu não recomendo essa perspectiva, porque a nossa visão tem que ser aqui, ó, das Escrituras. Primeiro dela. E aí sim a gente dialoga com a cultura, com a ciência, com a nossa tradição e vai caminhando para a glória de Deus, ok? Nossa cosmovisão deve ser desenvolvida com base em Cristo. Segunda lição. Deixa eu ver se eu tenho algo. Ok, tinha mais não. Segunda aplicação. Sentir, né? A nossa esperança, ok? Guarde teu coração de preferências pessoais em relação à liderança. Ore e ajude para que os líderes que Deus constituiu se mantenham fiéis a Ele. Isso aqui é muito importante, porque nós temos nossos gostos e preferências. Então a gente pode querer ficar comparando aqui, comparar o pastor Carlinhos com o irmão Lázaro, com o irmão Tiago, ou com a estrutura que eu gostaria de como é que a igreja fosse, né? Não gosto dessa cor, queria outra cor, não, queria que o louvor fosse assim, assim assado. Cuidado com as preferências pessoais. É óbvio que em certo nível ela pode ter a sua validade, ok? Mas temos que ter cuidado para que isso não venha até nós e nos entristeça e nos afaste da comunhão dos santos. Não, devemos ter cuidado, principalmente no trato com a liderança que Deus constituiu aqui sobre nós, orar e ajudar para que a gente possa se manter fiéis, estimulando isso em nós cada vez mais. Vamos olhar as Escrituras, vamos seguir as Escrituras, vamos confiar nos líderes que Deus nos colocou para nos guiar, nos orientar, nos aconselhar, ok? É assim que a gente nutre os nossos sentimentos, tendo cuidado para as nossas preferências pessoais não nos levar a um afastamento. Lembra aquela ideia da tradição, né? Eu sou um batista regular, eu gosto disso aqui, então essa igreja não é tão assim, então eu não vou para ali, simplesmente porque eu não gosto. Mas ela é bíblica, ela se preocupa com a verdade. Então cuidado, porque às vezes Deus quer que a igreja tenha um estilo que você não gosta. Pode ser. E tudo bem, desde que a igreja esteja no caminho da santidade, se mantendo fiel a Ele, né? É isso que importa de fato, ok? Então guarde o teu coração das preferências pessoais e ore pelo bem dos líderes que Deus constituiu sobre a igreja, para que eles se mantenham fiéis a Ele, a Deus. Não aos seus gostos, mas a Deus. Por fim, ações. A prática, o amor, aplicado à vida comum. Se dedique com esmero a edificar a igreja de Deus,
para o louvor de nosso Senhor. Então você deve vir aqui à igreja, se dedicar a se envolver nos trabalhos aqui da igreja, participar dos cultos, desenvolver comunhão, estar indo lá nos cultos dos lares que nós queremos poder implementar, né? Fazendo esses atos, não para que você seja engrandecido ou porque é legal em si, mas para o louvor de nosso Senhor. E devemos nos dedicar com esmero porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração. Não foi o que a gente cantou hoje? Então a gente tem que viver de forma coerente com isso, né? Então, mediante o que a gente viu nas Escrituras e estamos aqui cultuando a Deus, vivamos dessa forma. Amém, irmãos? Vamos orar, ok? Senhor amado Deus, eu quero te exaltar por essa noite, pelo estudo da Tua Palavra, onde a gente viu um pouco aqui sobre a escatologia, mas aplicado à vida diária. E quero te pedir por isso, para que a nossa expectativa a respeito do futuro nos impulsione a viver o hoje para a glória do Teu santo nome, Pai. Não permita que a gente se acostume com o pecado ou viva a nossa fé prática de uma forma tão pueril. Não, que possamos ser sábios construtores sobre o fundamento que é o Teu Filho, construindo edifício santo, com ouro, com prata, com pedras preciosas, para a glória do Teu santo nome. Que possamos dedicar com esmero a viver a vida cristã, todas as esferas, Senhor. Confiando na Tua boa ação, no Teu cuidado, que Tu nos guardas, nos guia e nos sustenta sobre essa terra. E que assim nós possamos permanecer até o fim, confiando e descansando na Tua ação. Sabemos que os dias são maus, que coisas terríveis muitas vezes nos sobrevêm, coisas inesperadas ou que nós não percebemos com o devido cuidado, mas que o Senhor nos ajude a nos aconselhar uns aos outros, a ter confiança, a ter paz e amor, a fim de crescer em Tua graça, em amar a Ti e viver para a Tua glória, esperando esse grande dia ao que nós iremos ao encontro de Cristo. A construção que Ele está fazendo para nós, a bendita Nova Jerusalém, a qual aguardamos com fervor e com amor. É a minha oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.